Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar. Terça-feira, ensolarada, 22 graus aqui em São Paulo, 10 horas e 46, dia 22/8/2023. Eu deixo meu abraço, carinho, amizade, Top Traders, a casa do investidor. Racional do YouTube, bye. Falar em compra nesse momento a 117,265. Eu acredito que a gente possa ter aí 400 pontos durante a gravação. Então, 265, né? Vamos colocar 117,665, 117,500. Então, pegaremos agora a boleta 117,250, 400 pontos, 117,650 ainda durante a gravação. Então, falando um pouco do mini índice, eu vou trazer aqui o gráfico intraday de 30 minutos. Nós temos uma LTB que conecta aos topos, marcado aqui 10h30 dia 17, depois 9 horas dia 21, ontem rompeu e agora um pullback. Então o pullback é uma oportunidade de compra. Então a gente deve ter aí 117,600, 117,650 ainda durante a gravação desse programa Radar. Uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar nossos queridos amigos e amigas aqui do YouTube. Vamos lá, deixa eu tomar um pouquinho da minha água. Estou tomando também um energético que eu comprei. Eu já tinha comprado uma vez. É o Engov App. Auxilia no metabolismo energético. Uau. Zero açúcares, kiwi e morango. Quem nunca tomou Engov, né? Na vida. Felipe Falcão, pernambucano como eu, viva Pernambuco, viva o Nordeste, obrigado pela sua presença, querido, obrigado pela sua, parabéns pelas análises, que Deus abençoe a todos nós. JP Castelões, um aluno que também nos acompanha há muito tempo, é um querido amigo. Olá Wagner, parabéns pelos estudos, aproveitando que está movimentando as carteiras, se possível analise 3 ações que estou monitorando para possível entrada na compra, olha que maravilha, forte abraço. Pessoal, participem, escrevam aqui nos comentários, peçam os ativos, deixem a sua opinião aqui, você é bem-vindo. Então vamos lá. Primeiro ativo que o nosso querido amigo pediu. E hoje tem Corinthians Estudiantes, Corinthians 7, Estudiantes 0. Western Union, boa pedida. Hoje, se a gente fosse montar uma carteira mais numerosa, né, por exemplo, uma carteira com 15 ativos, ela faria parte de uma watchlist, porque eu estava olhando esse ativo no domingo, inclusive, Western Union, porque ela tem fundos discretamente mais altos que os anteriores. Então, o que precisa? Uma barra forte, como aconteceu essa de queda, que ocorra uma de alta, que até projeta, né, o teste dessa máxima mais recente. De todo modo, é uma situação que eu creio que favorece a compra. A MMM é uma das ações que nós tínhamos em carteira. Ela fazia parte do nosso portfólio, mas a gente fez algumas trocas. É uma boa empresa, mas eu optei por manter uma carteira um pouco mais sucinta. Além disso, ontem ela não mostrou força ao tocar a CLTA. Então isso me passou uma mensagem de fraqueza do ativo. E aí nós temos mais uma ação aqui na tela, que é Pfizer. Das 13 é a que mais eu acredito que seja favorável para uma compra. Fundo duplo, levemente mais alto que o anterior, portanto temos aqui o padrão da alavanca. E deve gradualmente ganhar espaço. Ok? Gilson Siqueira Ferreira. Boa noite, professor Wagner. Parabéns pelo ótimo trabalho. Muito obrigado.
Estou sempre ligado nos seus estudos, pois opero bastante swing trade de ações e opções. Estou sempre de olho no minério. Posso estar enganado, mas parece que temos um oco invertido no gráfico mensal do minério. Forte abraço, seguimos juntos. Querido, muito obrigado por trazer essa observação. Vamos ver, agora mesmo. Eu não cheguei a perceber, não. Então, pelo que diz o querido amigo Gilson, seria no gráfico mensal. Por isso que é bom a gente... vocês participarem dos comentários, aí nós aprendemos juntos, evoluímos juntos. Olha, é verdade, ó. Genial. Ombro número 1, cabeça ombro, perfeito. Eu não tinha visto. E seria fantástico se houvesse um rompimento aqui de 139,80, né? Teria bastante chão até lá, mas faria um baita de um pivô. Mas belíssima observação, temos sim. Aproveitando, né, para estudar o minério, quando ele estava na casa de $100, nós comentamos que se tratava de uma acumulação, toque de linha de retorno e que o alvo seria $116,60. E agora parece factível, né? Pelo jeito vai buscar o mesmo 116,60. E o nosso mercado está bastante atrasado em relação ao minério. Se a gente colocar aqui na tela, as ações ligadas a metais estão bem atrasadas. Tudo bem, o Usiminas está confirmando o fundo, rompendo 6,88, mas está atrasada. Por exemplo, CSNA3. Eu sei também, pessoal, que não é só o minério que compõe o preço dessas ações, né? Mas estão atrasadas. Mas por outro lado, tem um sinal de fundo arredondado, CSN. Semin, por exemplo, nós temos em carteira. Tem sinal de fundo, provavelmente vai desenvolver, talvez até... O fundo triplo é forçar um pouco a barra, teria que ser aqui distante do Três Rios, mas é uma região que marcou fundo recentemente, está acima dela. Região de 408, está exatamente pullback 408. Aí vamos ver Goal. Tem sinal de fundo, onde montou um forte movimento de recuperação anteriormente, a partir do dia 29 de junho, GGBR4. Realizamos lucro em Gerdau recentemente, saímos num ponto bom. Depois que nós saímos, o ativo desabou, então acertamos a saída. Agora, pode até ser interessante nessa região e vale que nós temos em carteira. Né, a Vale, o desenho que ela mostra agora é um fundo duplo. Ela tem dois fundos anteriores para vencer como barreiras. 6165 está acima. 6234, talvez teste ainda hoje. E o eixo do W, a 62,81. Primeiro objetivo 66, segundo objetivo 70,53. Maravilha. Pedro Manuel, boa tarde, professor. O senhor acredita que haverá uma recessão dos Estados Unidos? Se ocorrer, como isso afetará o Brasil e qual a melhor forma de lucrar com um evento desse? Se acontecer, a melhor forma é trabalhando vendido, ou no S&P, lá nos mini contratos, ou vendido no EWZ. Se for vender Brasil, mas através da Bolsa Americana. Se acontecer, mas eu acredito que não vai ocorrer. Então, por exemplo, o EWZ é a ETF brasileira negociada em Nova York. Muito pelo contrário, eu vejo que haverá uma recuperação. Temos aqui um provável gap de fuga, mas seria vendendo EWZ. Ou aqui no Brasil vendendo mini índice. Ou comprando dólar. Mas eu penso que não. Eu acredito que vai flertar com a recessão, mas não entrar tecnicamente, assim, de fato. A economia americana está muito forte, né? Por isso que os juros... para quem acreditava que logo no começo do ano iria haver corte de juros nos Estados Unidos, agora o consenso é para maio. Né? Eu acho que vai ser um pouco antes, talvez uma ou duas reuniões antes. Mas a economia americana está forte, mercado de trabalho, então não acredito não em recessão. E justamente por
por essa razão, acho que não tem mais aumento de juros por lá. Talvez mais um aumento de juros pelo Banco Central Europeu e um no Banco da Inglaterra. Estados Unidos não. Justamente para que a economia americana não entre em recessão. Ok? Eduardo Fraga sempre deixa aí uma boa tarde, semana de vitórias. O Rocco, professor, quem ganhou no primeiro racional devolveu no segundo, mas os racionais do YouTube eles são hipotéticos, Rocco. Então eles não são, a gente grava e depois disponibiliza, né? Então ele não se aplica. Vale somente a ideia educacional, ok? Se acerta quase todos, é incrível, obrigado por suas análises aqui no YouTube. Perfeito, então vamos descontrair. Seguimos em frente, querido. Patrícia Takai, também sempre conosco. Esse juro dos Estados Unidos parece um apocalipse. Poderia analisar VEG a longo prazo, estou pensando. Essa questão é desgastante, viu, Patrícia? A forma que a gente tem, de mais resumida, assim, de observar, é acompanhando os títulos americanos de 10 anos. US 10, aí tem o Y aqui, esse é o código. Os títulos americanos de 10 anos em alta nesse momento, eles estão dizendo pra gente o seguinte, olha, pode até não ter aumento de juros, mas também não vai reduzir tão cedo. Por quê? Os indicadores de emprego têm vindo fortes, mas oscilam também. A gente viu, por exemplo, o relatório JOLTS, o próprio payroll, aí muitas vezes os índices de inflação permanecem resistentes, mas eu não vejo isso como um drama, um grande problema. Ele impede alguns setores de subirem um pouco mais forte, mas ele não... eu não vejo, por exemplo, hoje as bolsas americanas de forma absolutamente, inversamente proporcionais, tanto que a gente tem algo novo, que é alta nos títulos americanos de 10 anos, com o índice Nasdaq subindo, que é o índice de tecnologia. O índice Nasdaq ontem, ele montou um padrão forte de fundo denominado Morningstar. Né? Candle vermelho, a estrela, candle verde. Então, se olha S&P, por exemplo, Morningstar, fora da banda, dentro da banda. Chega no Dow Jones, está de lado aqui lutando para formar fundo, fechou um gap. Então, é uma questão realmente complicada. Né? É uma das variáveis, juntamente com... Uma vez que temos desinflação na Europa, é uma das variáveis principais, assim como a questão chinesa do mercado imobiliário, China estimulando a economia. Então, acho que os estímulos chineses e um provável topo nos títulos de 10 anos nos Estados Unidos serão drivers para uma alta um pouco mais forte. VEG, para longo prazo, eu acredito que seja uma boa. Você está comprando um ativo que negociou a 42 a 36. Então, acho que sim. Não é uma empresa barata, mas tem boa qualidade. Então, eu penso que nós estamos diante de uma oportunidade. Vamos ver se encaixa aqui essa LTA. Veja, estaria comprando uma ação numa linha de tendência de alta, um ponto técnico. Estava conversando com Emerson, meu querido amigo, meu querido irmão. Ele tem negócios na região metropolitana de Campinas, diversos negócios na área industrial. E ele me perguntando, olha, o que você acha? Qual que é a tua visão? A gente está otimista por aqui, porque as coisas estão melhorando. Eu estou extremamente otimista, né? Sem dúvida nenhuma, muito otimista. Acredito que diversas áreas no Brasil vão passar por verdadeiras revoluções. Então, muito, muito otimista mesmo. Né? Hoje, talvez eu resistisse para abrir determinados negócios físicos. Mas a indústria, por exemplo, no Brasil, ela tem um amplo, enorme potencial de desenvolvimento. Então, Geraldo Alckmin é o homem certo para esse cargo. Veja, a VEG ela caiu com base no topo mais baixo que o anterior, esse padrão é fatal, não consegue atingir o nível anterior, começa a descer, aí é paulada mesmo. Né? Então, a indústria no Brasil pode fazer diferença. Meu querido amigo Jason, ele está questionando aí o gol de mão do Lucas. Ele disse que o Andrés falou que não foi mão, eu não vi. Olhos de águia só para ações, foi mão, não deveria ter... Para descontar os montes de mão, o Corinthians não foi punido. Eu respeito o nosso querido amigo, mas o Lucas fez um gol de mão. O Lucas que é bonzinho, é bom menino, nunca pegou o lanche dos meninos na escola, tal, apontou para o céu, mas meteu a mão na bola. O Corinthians foi roubado nas últimas 4 Copas do Brasil, inclusive aquela que o Pedrinho fez um golaço e o juiz anulou sem justificar por quê. Nunca mais o Pedrinho foi o mesmo depois que aquele gol foi anulado.
Para quem não sabe, ele foi para o Benfica e agora está no Atlético Mineiro e não consegue jogar. Então, às vezes, o dirigente ele é extremamente criticado. Por exemplo, a diretoria do Corinthians foi criticada porque vendeu o Pedrinho por aproximadamente 20 milhões de euros, com algumas variáveis, envolveu o Ione Gonzalez no primeiro momento, mas enfim. Hoje, o Pedrinho não seria vendido por 3 milhões de euros. Então tem jogadores e jogadores. Então tem o caso do Marquinhos, que era óbvio que iria estourar, mas o Pedrinho também falavam. O Lulinha também falavam. O Elton, que falava que era o novo Maradona também, que jogou na Coreia do Sul, também falavam. Quem vende bem mesmo no momento, bem, Palmeiras, Atlético Paranaense e Flamengo. Conseguem fazer mágicas com os jogadores. Né? São os times que realmente vendem bem. O Atlético vende muito bem, o Palmeiras e o Flamengo. O Corinthians não está entre os melhores que vendem esses jogadores, mas também não está entre os piores. Consegue vender razoavelmente bem. Obrigado, queridos, por participarem. Quem está me ouvindo e não costuma comentar, seja bem-vindo. Aqui você é tratado com sempre muito respeito, carinho. Suas opiniões são extremamente válidas. Muito bem. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa para falar coletivamente. Acho que está tudo certo. Eu anotei sim. Eu falei sobre o assunto ontem no Telegram e no Instagram. Vou trazer esse assunto aqui. Pessoal, nós temos via como a nova esposa. Meu médio é 1,70, meu é 1,71, meu é 1,69, meu é 1,74, legal. O meu é 1,73. Tem uma linha de retorno, tal, a gente espera um movimento forte. Hoje, o aluguel de ações para alugar via, para vender em algumas corretoras, está beirando 40%. Para quem quiser maiores informações, eu coloquei uma matéria lá no Telegram anteontem. Professor, a gente vai ficar com ativo até dia 29 de dezembro, pelo menos. Vale a pena eu disponibilizar as minhas ações para aluguel? Sem dúvida. Se a gente tem esse horizonte. Por que alguém paga 40% ao ano para alugar a ação? Porque ele acha que a ação vai para 70, 60 centavos, 40 centavos. E a gente acha que ela vai para 2, 3, 4 reais. É uma questão de ponto de vista, mas vale a pena sim alugar, porque aí você tem uma rentabilidade extra. Ok? Legal. Eu vou dar uma olhadinha aqui na carteira Eagle. Nós vendemos algumas ações e montamos essa nova carteira e mantivemos Ford e GM. Então Ford, ela foi mantida porque nós temos o Engolfo. O desafio é romper a média de 21. Tem gap aberto aqui em cima para puxar preço, como imã. Aí temos GM, que tem um movimento parecido, também o Engolfo. Está rompendo a média de 5. Uma das que integraram essa carteira foi Goldman Sachs. Acho que a gente está comprando uma ação de excelente qualidade, mega descontada. Acabou de fechar um gap. Foi uma das motivações da entrada. Honeywell, um ativo de altíssima qualidade. Provavelmente nós teremos um rompimento falso de 18657. O ponto-chave que separa os homens dos meninos é 191,81, eixo de fundo duplo. E podemos afirmar que entre os dias 17 e 18 de agosto nós temos um padrão penetrante. Mas precisaria ter fechado um pouquinho acima aqui. Eu concordo, mas é um padrão penetrante de todo modo. Aí temos IBM, a gente comprou uma correção topo anterior em engolfo, considerando os corpos, médias continuam aqui apontando para cima. Temos a nossa nova carteira Merck, farmacêutica. Então, médias cruzadas em modo compra, ela neutralizou essa barra e eu entendo que haverá o rompimento de 110,62 e a busca pelo menos por 115,61 no curto prazo. Vou traçar aqui uma linha de tendência em Merck. A gente vendeu a AMD, por exemplo, vendemos Caterpillar, 3M. Agora a carteira é mais enxuta, a gente alocou também os lucros que tinha sido apurado com Deere & Company, McDonald's, Apple, ações que a gente conseguiu sair na máxima do movimento.
Esse daqui é um padrão que vocês já conhecem, né? Traçar a linha é válido, traçar partindo de uma boca de gap. Então aqui não é exatamente um canal, por isso que as retas não são paralelas, é uma cunha, deve testar a parte alta logo menos. E PepsiCo. PepsiCo é Pepsi, né? É que a Pepsi, ela tem a PepsiCo aí, tem vários produtos ali, salgadinhos, por exemplo, vários salgadinhos que a gente come, o pessoal não sabe que é PepsiCo. Então aqui você está comprando a ideia de uma LTA, tem um baita de um canal aqui. Ah, mas ela está perdendo a linha inferior. Aí eu vou mostrar aqui o pulo do gato para vocês. Veja, deixa eu tomar um pouquinho da minha água, hoje está quente aqui, está seco o tempo. Peguei um copo grande com água, enchi de gelo. Então veja, da mesma forma que ela rompeu e voltou aqui em cima no dia 15 de maio, ela pode ter perdido aqui e voltar. Essa é a minha aposta para a PepsiCo. Perfeito. Então eu vou fazer aqui a carteira giro de mercado. O milho, ele luta para formar fundo. Talvez um fundo duplo, ponto-chave 5866. Nós temos DI1 F25. Trabalhando aqui ao redor da média. Na verdade o DI, ele entregou muito para quem trabalhou vendido. E agora ele repica, são vendidos zerando, algumas pessoas se posicionam na ponta compradora também, enfim, não tem nada de demais assim também, enfim. É um movimento absolutamente normal. Né? Então tá tudo bem. Recebi uma comunicação aqui do quinto andar, o inquilino não pagou o condomínio, aí você manda lá para eles, eles pagam. Foi programada para 22/8, a pessoa que escreveu tem o mesmo sobrenome que eu, Caetano. Quinto andar, para quem tem um pouco assim de facilidade com internet, é uma boa. Uma boa, assim, de forma geral. Eu acho positiva a experiência aqui. Eu tenho poucos imóveis alugados lá, mas experiência boa. Aluga muito rápido, dependendo se for um local de boa circulação e tal. Tá feito, mais uma questão resolvida hoje. Hoje está sendo um dia bem produtivo. Então o DI, um movimento aqui ao redor da média, nós temos o mini dólar em queda, eu acredito que signifique que amanhã nós teremos acesso ao fluxo cambial da semana passada. Vocês viram que da retrasada foi bem favorável, então tem dinheiro novo chegando. Aqui o mini dólar faz um topo arredondado, aparentemente vai testar a média de 21. Eu tenho uma listinha de tarefas, pessoal, eu persigo aquilo que tem que ser resolvido incansavelmente até resolver, e aí eu vou eliminando. Então, mini dólar abaixo de um topo anterior, aparentemente estamos diante de uma distribuição para a continuidade da queda. Mini índice está 100 pontos acima ali do que a gente falou como racional, mas ele foi já um pouco acima, né? Ele parece ter materializado de fato o pullback, chegou a bater 117.800. Então ele foi realmente no ponto lá que nós comentamos. Então o primeiro racional, bingo. Né? Não, na verdade não. Esse candle aqui já tinha sido materializado antes da gente desenvolver o racional. Mas eu disse que ele vai até uns 650 durante a gravação. Se não for durante a gravação, logo depois. Mas a ideia que passa é que vai haver um pivô no rompimento de 117.800 ainda hoje. Né? Talvez aí no período da tarde. E aí rompendo 117.800. A próxima parada 118.860. Talvez não hoje.
mas a minha ideia é 117,650 ainda durante a gravação. Então, e o quinto andar, pessoal, só para voltar ao assunto que ele é pertinente aqui, deixa eu só responder aqui. Maravilha. Muito bem. Então falemos do Ibov, gráfico à vista. O Ibov está trabalhando acima do topo anterior de janeiro, 114,835. Qual é o grande desafio? O grande desafio é vencer como resistência o fundo anterior, 115,703. Se isso ocorrer hoje, será simplesmente fantástico. Por quê? Trabalhando com gráfico semanal, nós temos um topo duplo acionado. Houve um rompimento falso de 120,518 e abaixo de 115,703 tem topo duplo. Agora, a média de 21 é um suporte natural como o topo anterior, mas para neutralizar de fato o topo duplo, tem que romper e fechar acima de 115,703, 704. Então, média de 21 brigando com o topo duplo acionado. Ibovespa em dólares, aqui na tela. O Ibovespa em dólares indica a formação de um fundo arredondado. Também tem um ponto-chave, que é 23,521. Acima deste, neutraliza ou neutralizará a figura de queda. Chegamos, portanto, no BOVA11. Eu vou apagar aqui essas marcações, a gente já sabe. O BOVA11 quase foi fora da banda, mas tocou a extremidade. Está rompendo a média de 5. Isso é algo novo, é notável. E também tem o seu ponto-chave, sem dúvida nenhuma, que é a mínima do dia 11 de julho, a 112,14. Uma vez 112,04. Uma vez acima, neutralizará essa perda aqui de suporte importante. Small 11 na tela, fundo de investimentos em small caps com baixa taxa de administração. Muita gente nem sabe que Small 11 é o fundo. Rompimento falso de 106,40. Martelo acionado, a sua máxima 108,07. Fora da banda, dentro da banda, tem uma simetria que projeta dentro de alguns pregões, talvez 2 semanas, 115,63. Chegarei assim no índice de consumo, os astros estão aliados. Índice de consumo tem um fundo duplo a ser rompido, 3059,90, 3060,82. Rompendo esses dois fundos de baixo para cima, digamos assim que neutraliza a figura de queda. E a gente não pode esquecer do topo anterior, 3051,80, aparentemente vai respeitar essa região como suporte. Por quê? Princípio da inversão de polaridade. Resistência anterior que gerou uma forte queda, ou seja, um topo, torna-se suporte pela inversão de polaridade. Maravilha. Índice de energia tocando o topo anterior e provavelmente respeitará. Se o pregão fechasse agora, nós teríamos um arami, mulher grávida em japonês. Mas qual que é o pulo do gato? Romper e fechar acima da média de 5, porque ela tem atuado como barreira já há alguns pregões. E FNC, índice do setor financeiro, está subindo 1,05. Temos aqui um arami, provavelmente fechará acima da média de 5. Isso significa
que nós temos algo novo no ar, um padrão de comportamento diferente. Legal. Chegamos no IMAT, índice de materiais. O IMAT pode e deverá fazer a diferença. Muitas vezes nós temos algumas teorias, né? Quem diria que nós veríamos o minério sair de $100 a 111. O minério saiu de $100, está $110,90. E nós veríamos um IMAT anêmico, tímido, operando como se o minério estivesse lá nos 90. O minério, ele não é o único. Então o minério, ele começou a namorar aqui em torno de $100 no dia 13 de agosto. E o IMAT no dia 13 de agosto estava aqui 5.700. Quanto que você acha que está agora? A pessoa vai dizer, 6.000. Está 5.411. Então não é tudo que, mas era óbvio o cenário, nem sempre, né? Então tem, por exemplo, por que hoje o mercado brasileiro aqui ele está animado, está na esteira do exterior? Porque está em pauta a votação do arcabouço fiscal, talvez hoje já. Então isso faz a diferença. Voltou o assunto do CARF à cena, à pauta. Então nós temos o IMOB praticamente acionando o fundo, 93269 é o ponto, está um pouco acima. Então os astros estão alinhados. B3 SA3 tem um sinal de fundo, linha de retorno, rompimento falso de 13,54, piercing line pattern padrão penetrante. BBS3 saindo aqui da região da bagunça, cruzando médias em modo compra. Bradesco nós temos em carteira, percebam que já está acima de 15,10, então rompimento falso, tem grande potencial de valorização. E BPAC, que a gente vendeu aqui praticamente na máxima, agora tem um padrão penetrante e deve começar novamente o movimento de escalada, desenvolvendo o sinal de fundo. Itaúsa, se terminasse agora o pregão, Arami de fundo mulher grávida em japonês, acima de 9,33 deve ganhar força, o fundo anterior. Itube 4, assim como o Bradesco, eu acho uma ótima oportunidade. Quase aqui um padrão penetrante, agora rompendo média e deixando o fundo anterior para trás, 26,92. E nós temos Petro 4. Petro 4 deve seguir aquele movimento que o professor costuma classificar como caminhão subindo a ladeira. Quer dizer, aquela alta marota, pouco a pouco, vai envolvendo. Chegamos em Sambi. Sambi eu tô fora desde a máxima, eu comentei que o ativo iria derreter por aquela questão do STF, então ela descolou do setor bancário, eu tô fora. Vale nós estudamos, DXY, um dólar contra uma cesta de moedas, está numa região de resistência, o dólar está caindo independente do DXY, o que provavelmente deflagra que está vindo fluxo aqui para o Brasil. E bolsas na Europa. Índice DAX aqui na tela. Nós temos o índice DAX acionando o fundo, né? Respeitou a região que inflexionou aqui, marcou a virada no dia 7 de julho. Está acima do fundo anterior, 15.706, acionando o martelo do dia 18 de agosto. Aí temos Bolsa de Paris, foi fora dessa LTA e voltou, é um sinal, veja como acelera o movimento, simetria em V fala em 7465, então acionando o fundo. E Bolsa do Reino Unido, eu até comentei com o pessoal na imersão, comentei com vocês depois, ela está respeitando, vamos trabalhar aqui com o gráfico semanal, ela está respeitando uma LTA que guia os preços desde 2020,
Não é uma bobagem qualquer, um ponto de repique, é uma LTA importantíssima, como diria o poeta, de suma importância, a região de fundo. E aí temos o EWZ, que eu já olhei e também passa aí uma ideia de inflexão, provável gap de fuga. Chegamos no VIX, que é o índice do medo, Volatility Index, rompimento falso de 18,14, é quase líquido e certo que vai testar essa LTA e encostar na média de 21 nos próximos dias. E falando das bolsas americanas, teremos na tela aqui o Dow Jones, que sobre um topo anterior sinaliza fundo. S&P, que a gente comentou que tem o Morningstar, né, anteriormente, e o índice Nasdaq também. Título de 10 anos estudamos, então ficou faltando o petróleo. O petróleo, eu acho que vai fazer um movimento de alta lento, né, tanto em Nova York quanto em Londres. Não vejo uma queda para o petróleo de verdade, não. O minério a gente já estudou, a Bolsa de Xangai tem um sinal de fundo muito importante. Eu seria comprador de ativos ligados ao índice de Xangai nesse momento. Os dois candles em conjunto formam o arame, individualmente um martelo fora da banda, dentro da banda. Sinal muito forte de alta. O índice Nikkei deve, se conseguir se manter acima de 31.791, tendência a pressionar a média de 21. Tem um fundo anterior, 31.830, rompeu. E para finalizar, o mini índice, o nosso racional, ele foi materializado, que era a saída de 117.250 para 117.650. Acabou de bater, chegou a trabalhar 107.720. E vamos falar um segundo racional agora, partindo de 117.570, eu colocaria 500 pontos, 118.070 no período da tarde. Ok? Forte abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, somos diferentes porque somos águias.